E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje até um vídeo vai ser um pouco rápido, acredito eu. Passou despercebido por mim, pelo menos durante boa parte do dia, eu vi mais no final do dia de hoje, né? Uma matéria do meu amigo Bruno Lima, lá na Trivela, falando sobre o Diego Pituca. E inclusive me causou uma surpresa essa matéria também, porque a gente não espera, tipo, meio que, como é que eu posso explicar? Um cara que até pouco tempo era um titular incontestável, ser colocado meio que dessa forma, claro que não oficialmente pelo clube, evidente, isso não vai acontecer, mas ser colocado no mercado. Mas vamos falar rapidinho aqui. Antes, lembrando, se você puder deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal também, muito importante, ajuda bastante a gente. Se quiser se tornar membro também do canal, tem aqui embaixo, seja membro. Bom, a matéria do Bruno diz, se você não viu, abre lá o site da Trivela, claro, trivela.com.br, tem lá a página do Santos, ele falando sobre o Pituca, que o Pituca pode ser negociado. Segundo a apuração do Bruno, o Pituca não tem nenhuma tratativa encaminhada, mas tiveram algumas conversas ali para o Pituca deixar o Santos no meio do ano. Ele não é mais uma prioridade do Pedro Caixinha. A relação ainda dos dois é boa, não tem nada de briga nem nada. O Pituca, inclusive, era um dos líderes do elenco, né, e tudo mais, mas não vem jogando, e com razão, né? Porque o Pituca realmente está numa fase técnica muito ruim, né? Enfim. Mas a matéria diz que tem algumas tratativas ali. Futebol japonês pode ser um caminho, outros clubes do Brasil sondaram ele e tudo mais. Me surpreende, como eu falei, por conta de que até pouco tempo atrás o Pituca era um titular meio que incontestável. Bom, com o Carille a gente pode dizer que certamente sim, né? Ano passado inteiro, mesmo ele não fazendo uma Série B boa. Eu até acho, eu vejo muita gente falando que ele não jogou nada nem no Paulista do ano passado. Eu até acho que no Paulista ele joga, tá? Acho que ele faz um bom Paulista. Na Série B realmente não, né? Faz uma Série B muito, muito abaixo, eu esperava muito mais dele. Inclusive, eu acho que uma vez conversando, não sei se foi na live do trio mesmo, ou se foi só conversando ali com o Noronha, com a Gabi, enfim. Eu lembro que alguém falou que o Pituca tinha potencial para ser eleito o melhor jogador da Série B. E eu falei, pô, verdade, eu também acho. Mas isso passou longe de acontecer, né? E esse ano ele começa também numa fase muito ruim tecnicamente. Tanto que perde a vaga no time titular, né, pro Gabriel Bontempo. Como segundo volante, né? E até é o ponto que eu ia chegar principalmente. Mais do que ele ser negociado ou não, né? E a gente até vai falar disso já mais pra frente no final do vídeo, até eu deixo pra falar a questão de dinheiro e tudo mais. Mas me causa estranheza, porque ele, claro, estava jogando com um camisa 8, né? Na essência ali, o cara que chega na área, pisa na área, um segundo armador, né? Um segundo volante mesmo. Muita gente fala dele ser primeiro volante, eu também acho que ele deveria, pelo menos, ser testado nessa posição. E me causa estranheza justamente o Santos partir para tentar uma negociação sem buscar, pelo menos, esse teste mesmo. Ou então, realmente, de repente foi testado nos treinos e ele não está bem, nem nessa posição. Pode ser também. Mas o fato é que a fase do Pituca é muito ruim. E aí me levanta também uma outra dúvida. Hoje eu vou contar aqui, a gente tem o Rincon, o Schmidt, o Pituca, o Ian, que nem chegou a jogar, tá? O Ian é um dos poucos que nem jogou com caixinha, tem contrato só até dezembro. Será que vão liberar também? Eu acho uma besteira se isso acontecer, mas tudo bem. O Gabriel Bontempo, 5 jogadores de primeiro e segundo volante, e o Zé Rafael. Vou contar o Zé Rafael. O Zé ainda está se recuperando, então só sobram 5. O Ian não jogou. Se o Pituca sair, vão ficar Rincon, Schmidt e Bontempo. Claro, o Barreal também entrou, por exemplo, como segundo volante contra o Corinthians, né? Enfim, teve aquele teste lá e pode jogar por ali também, claro. É uma alternativa também. E aí, como a gente até falou aqui no vídeo dessa semana, né, o Wagner Frederico noticiou o interesse do Santos no Ilharão. Será que o Santos está buscando realmente mudar ali essas peças? Tá? Hoje o Santos olha para o meio de campo e enxerga que com essas peças não vai rolar? Eu gostaria de uma oxigenação nessa posição, já falei. Não acho que o Rincon pode entregar o que a gente precisa, não confio no Schmidt como unanimidade. E o Pituca, apesar de não ter sido testado como primeiro, como segundo também não está jogando bem. Então,
olho com uma certa estranheza, mas não me incomodo com essa mudança, se realmente assim acontecer, né? Mas o importante é pontuar aqui, se realmente o Santos for negociar, se realmente o Santos for vender o Pituca, por exemplo, futebol japonês de novo, o Pituca tem um salário relativamente alto, então tem toda a questão que o Marcelo Teixeira até falou há pouco tempo, né, de enxugar uma folha, né, enxugar a folha no meio do ano, perder alguma peça ou outra, se negociar, enfim. Então acho que isso pode ser levado em consideração. Se o Santos consegue um dinheiro de venda, acho interessante também. Mas volto ao ponto, que aí eu acho que seria mais do que a urgência de agora, porque eu já falo aqui há um tempo que para mim volante é a posição mais carente desse elenco, justamente não ter uma unanimidade para ser o primeiro cara. Pode ser o Zé Rafael, mas eu acho até que, por exemplo, se o Zé Rafael entra muito bem no time, fica Zé Rafael bom tempo, você vai ter uma queda de nível com o Schmidt e Rincon no banco. Tô até tirando o Ian dessa porque não jogou até agora, lembrando, né? Ele tá voltando agora de lesão também, mas antes, no começo do Paulista, nas primeiras 7 rodadas ali, ele tava à disposição e não jogou, né? Então, acho um movimento curioso. Levanto aqui essa hipótese que o Bruno trouxe lá na Trivela, porque acho um movimento curioso e eu, repito, não iria me opor. Mas acho que o Santos precisa sim trazer outras peças novas, seja o Arão, seja outra. Será que vão voltar a debater o Thiago Maia, por exemplo, no Santos? O Marcelo Teixeira também recentemente falou que não, né? Que não tinha mais essa possibilidade, que agora a negociação já foi encerrada e tudo mais. Pode ser. Então, fico aí com essa dúvida. Mas o importante para finalizar, dá para fazer um dinheiro com o Pituca? Legal. Não dá? Volto àquela questão. Poderia testar ele como primeiro volante? Acho que sim. Acho também, até para concluir esse pensamento de testar como primeiro volante, que a má fase dele não é só por posicionamento. Acho que ele tem tido erros técnicos que me incomodam, erros técnicos que não é só do posicionamento. Acho que realmente a fase não é boa, mas ele teve algum lampejo, né? Por exemplo, contra o São Paulo é um jogo que ele entra muito bem. Foi contra o Red Bull que eu falei aqui dele, ou talvez não tenha sido, não quero ser injusto, mas alguma das partidas, ou contra o Noroeste, talvez, alguma das partidas ali da reta final do Paulista, teve um jogo que eu falei, pô, ele entrou bem defensivamente. E eu até acho que isso aconteceu mesmo, acho que foi no Noroeste, cara. Mas aí quando ele foi pro ataque também, chutou uma bola pra fora da Vila, enfim. Então assim, não iria me opor, mas seria interessante sondar essa possibilidade. Não vai jogar como primeiro, vai vender, vai ganhar um dinheiro, vamos trazer outra peça, enfim. O que você acha disso? Claro que a gente não tem valores ainda, nem nada, né? Só uma apuração do Bruno inicial. O Bruno mesmo cita na matéria que não tem nenhuma tratativa encaminhada para o Pituca sair, não está perto de nenhum clube nem nada. Mas me pegou de surpresa aí. Amanhã a gente volta, pessoal. Valeu.